Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Desse problema. Então, primeiro tem tem historicamente uma rixa entre os cristãos e os judeus. Começa lá no início, a gente está falando quando o cristianismo sai de Israel e o cristianismo começa dentro do Império Romano, também tem um pequeno problema. Quem mandou crucificar Jesus foi Pôncio Pilatos, que era romano. Agora pensa que tu é um cidadão romano e tu vai dizer, ok, quem matou a Jesus foi nosso líder? Não. Foram os líderes deles. Então teve muito isso ao longo da história, que o pessoal pega a Bíblia, e a Bíblia é tá ali escrita a história. Tinha judeus gritando, tinha judeus a favor, tinha isso, tinha aquilo, tinha Pôncio Pilatos e a galera convenientemente lê a Bíblia da maneira que quer. Então tem essa questão histórica e também tem uma segunda questão que ao longo da história se precisou de um bode expiatório. E infelizmente o povo de Israel por muitas vezes foi usado como bode expiatório. Começa a peste negra na Europa. Quem causou a peste negra? Os judeus. O que se fazia? Se matava os judeus da cidade, se expulsavam os judeus. E isso ao longo da história, quer dizer, muitas vezes se pegava... Qual é o problema da pobreza pós-guerra na Alemanha? Exatamente. Os judeus. Quer dizer, a culpa, a Alemanha, entre guerras, depois da Primeira Guerra Mundial, estava completamente falida. Destruída. Por quê? Porque eles começaram a Primeira Guerra Mundial, eles perderam a Primeira Guerra Mundial, mas em vez de dizer a culpa é nossa, eles falavam de um bode expiatório. Que bode expiatório é melhor que os judeus? Porque eles diziam, a gente está falidos, por quê? Porque a gente está endividado. De quem são os bancos dos judeus? Que não é uma verdade, mas isso é um antissemitismo. Banco dos judeus, então vamos atrás dos judeus. E o que acabou é que se precisa muitas vezes da história um bode expiatório, e os judeus são um bom bode expiatório, porque são uma população estranha. A maior parte das pessoas ao longo da história não tinha relação com os judeus, porque não conhecia, ouvia da Bíblia, ouvia de algum lugar, então acabou que virou um bode expiatório, e isso gerou muitas vezes perseguições, e infelizmente a gente vê como isso termina, no Holocausto e outros péssimos Eu acho que capítulos. tem dois elementos aqui que chamam a atenção. Primeiro, assim, o judeu, historicamente, né, antes do que a gente chama de Haskalah, que é um movimento moderno que influencia o judaísmo do século XIX para cá, que traz desdobramento com mudanças dentro desse contexto, os judeus vivem religiosamente. Então eles têm os seus costumes, as suas práticas. Então esse tipo de jeito de ser é estranho. Quer dizer, é um grupo, há um medo é uma sempre do comunidade que está lá. desconhecido, Né? Pega a realidade de São Paulo. Você tem minorias aqui de bolivianos, Sim. você tem minoria de chineses, de angolanos, de vários tipos de pessoas. Então, no meu entendimento, é o seguinte, enquanto essa minoria está lá no canto deles e eles não estão incomodando e não estão ocupando um cenário muito favorável, a gente não está nem aí. Quando os judeus, por uma série de razões, até por causa de princípios que existem na própria Bíblia, por causa de uma atitude diante da vida, prosperaram e começaram a ter posições, isso traz o que? Inveja. Por exemplo, no ambiente da Alemanha, né, aí no contexto do começo do século XX, muitos judeus rapidamente subiram dentro da academia alemã. Tem muitos estudiosos, pensadores de expressão. Albert Einstein, Sigmund Freud, parte da elite acadêmica era judaica. Um desses indivíduos extraordinários é Stefan Zweig, veio viver no Brasil e amava o Brasil. Tem um museu dele lá em Petrópolis, né? Aí o que acontece? Esse pessoal começa... Peraí, o lugar do judeu é no gueto dele lá, fazendo as coisas estranhas. Agora, o cara está dando aula aqui na Universidade de Frankfurt? Não, peraí, aí não. Aí começa, eu acho que existe uma atitude de hostilidade por inveja. Esse é o meu entendimento, né? Agora, um outro lado eu não entendo. Aí a Aline vai explicar para mim por quê. Eu não consigo tirar na minha cabeça que é uma coisa espiritual. Porque eu conheço gente que nunca viu um judeu, que nunca foi para Israel, não tem tradição religiosa nenhuma, e o cara
odeia a priori. Ele já fica falando mal. E eu nunca vi isso. Eu detesto os finlandeses. A Mongólia é horrível. Eu não quero nem ouvir falar de Nauru, né? Então não dá. O cara, ele é contra Israel. E não é. Existe antissemitismo de base religiosa infundada. Existe antissemitismo racista, né, que tem aí uma sintonia com as ideias nazistas, e existe antissemitismo hoje contra o Estado de Israel, né, que se disfarça de movimento libertário, mas o cara não fica bravo com a Coreia do Norte, o cara não se revolta contra o lugar, ele simplesmente bate em Israel. E eu conversando com algumas dessas pessoas, assim, existe um ressentimento, uma espécie de coisa lá dentro do indivíduo que eu não consigo entender de outra maneira, a não ser como uma predisposição espiritual do mal no meu entendimento. E até isso para mim é forte, porque eu sei que os nazistas, por exemplo, estavam muito envolvidos com o ocultismo pesado. Sim. Então não faz sentido. Eu não sei te dizer uma justificativa, mas eu vejo e eu sinto isso na realidade. O Estado de Israel é o tamanho de um ovo. O Estado de Israel é super pequeno. A gente está falando hoje em dia, se a gente tiver muita boa vontade, Israel chega a 10 milhões de habitantes e olha lá. É um estado pequeno, no meio do Oriente Médio, sem petróleo, sem riquezas naturais. Abre o noticiário, todos os dias se fala de Israel. E se passa horas e horas. Qualquer coisa que acontece em Israel vira notícia. Por que vocês não falam de todo o Oriente Médio? Vai falar do Irã, vai falar dos nossos vizinhos, vai falar do Líbano, que está sendo destruído, quer dizer, da Síria. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, mas se fala de Israel todo o tempo. Isso me chama atenção. Às vezes tu vai falar com alguém que não tem muito conhecimento sobre Israel, pergunta qual o tamanho de Israel e a população, a pessoa acha que é um país grande, importante, com população. A gente é o tamanho de um ovo, com uma população pequena. E o judaísmo é a mesma coisa. Todo mundo no mundo ocidental sabe da existência do judaísmo, sabe que existe Israel. A maioria não tem conhecimento, mas sabe que existe e tem opinião. Todo mundo tem opinião em relação aos judeus, todo mundo tem opinião em relação a Israel. E infelizmente essa é uma realidade. É a realidade de que a Alemanha nazista decidiu... Só para ter uma ideia, a Alemanha nazista, que o foco de Hitler, quando ele fala do Mein Kampf, do livro dele, Minha Luta, o foco é contra os judeus. Naquela época tinha menos de 1% de toda a Alemanha eram judeus. Menos de 1%. Por que se incomodar tanto, então? E o foco da ideologia dele era contra os judeus. Nossa. Ele, obviamente, perseguia também testemunhas de Jeová, negros, ciganos. Mas tinha populações inteiras lá vivendo que ele também odiava, mas o foco dele era contra os judeus. Ele vai massacrar várias minorias, homossexuais, várias. Mas o foco dele contra os judeus é uma coisa que não é proporcional ao número de judeus, à importância que a comunidade judaica tinha, apesar de ter muita gente que estava ali. Mas era assim, meia dúzia de gato pingado, porque não tinham tantos judeus morando lá. Se calcula mais ou menos 500 mil judeus na Alemanha e a população mundial era 18 milhões. A maior parte dos judeus estava no leste europeu, na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, e não interferia diretamente na Alemanha. Então, de fato, não faz sentido. Agora, teve um movimento assim racista, tem um livro interessante que a editora Perspectiva lançou, chamado O Mito Ariano. O autor chama-se Leon Poliakov. E ele descreve um pouco essa obsessão no ambiente europeu, quando eles começaram a fazer leituras indevidas da biologia, para tentar provar uma pretensa superioridade europeia, e aí desclassificando o judeu é semita, não tem nada a ver. E o Hitler capitalizou em cima disso, né? A Alemanha nazista capitalizou, e aí, em função desse cenário, claro que sempre houve judeus bem-sucedidos, mas a Aline sabe muito bem comigo que tem judeu pobre. Está cheio. Em Jerusalém você tem um bairro onde tem judeus que vivem simplesmente como todo mundo. Trabalha, paga as contas e não tem. Esse negócio que todo judeu é milionário é doideira, né? Não é fato. E aí então criou-se esse estereótipo, que é o judeu, né, que foi caricaturizado, né, como um mega... O
O judeu é caracterizado como o inventor e o dono do comunismo, o responsável por todas as atrocidades stalinistas. Ele é visto como o Rockefeller da vida, o dono do capitalismo, qualquer coisa, né? Eu acho que o Santos deve estar perdendo, deve ter algum judeu fazendo alguma coisa lá. Você conhece a história do cara que falou: rapaz, eu detesto esses judeus, vi que os caras só vivem fazendo bobagem. Mas o que eles fizeram? Eles afundaram o Titanic. Como assim o Titanic? Mas o Titanic foi um iceberg. Mas Rosenberg, Goldenberg, iceberg. Eu vou saber quem foi. Então é mais ou menos por aí, não tem sentido. Não, esse estereotipo dos judeus serem ricos, dos judeus serem feios também. Eu vi umas charges antigas, né, com aquele nariz para baixo, né? Já viu isso daí? Se eu pudesse dizer que é só antigamente, não, ainda tem charge assim. Charge com aquele chapéuzão, né? Sim, bem curvado, né? Barrigudo, carregando assim malas de dinheiro. Mas não é só no passado. Eu fui para a Rússia, isso já há alguns anos atrás, pré-pandemia, pré-guerra. E a gente estava no mercado de artesanato comprando lembrancinhas. Daí eu comprei uma bonequinha, um pingentinho bonitinho, e daí tinha as matriushkas, que são aqueles bonequinhos que tu vai tirando, e daí tinha uma linda lá. E daí eu fui abrindo para ver, e daí eram personagens diferentes, e daí eu abri, eu acho que a segunda ou terceira era um judeu, narigudo, com chapéu e carregando sacos de dinheiro. Nossa. Literalmente. Isso a gente está falando o quê? Há 5 anos atrás, na Rússia, o estereotipo do judeu que a gente vê em caricaturas da época do nazismo existe até os dias de hoje.